Bom, então eu vou dar uma breve introdução a esse módulo, ou curso, né, que versa sobre educação e treinamento em informática em saúde. Não é aplicações da educação ou da informática na educação, é o contrário, é educação em informática. Né? Ele é um módulo relativamente pequeno e aqui tem os objetivos dele. É discutir os temas relacionados com a formação de profissionais de informática em saúde, mas também o ensino de informática em saúde para estudantes e profissionais de saúde, que é uma coisa extremamente importante hoje em dia, uma vez que com a penetração do computador em praticamente todas as instituições de saúde, do consultório e da UBS até os hospitais, um dos obstáculos muito grandes que a gente vê é o fato de que os profissionais de saúde ou eles são resistentes ao uso de tecnologia ou então eles aprendem insuficientemente e são maus usuários. Então é necessário que eles tenham um conhecimento básico mínimo que seja. Isso nos países mais desenvolvidos faz parte do curso médico, faz parte do curso de enfermagem. Aqui no Brasil ainda é muito raro as faculdades terem isso como parte do currículo. Então aqui você pode ensinar isso em vários níveis, né? Você pode ensinar ensino tecnológico, pode ensinar bacharelado, licenciatura, pós-graduação lato, estrito sensu, residência, e também treinar os usuários como usuários mesmo, porque depois que você implanta um sistema lá no hospital, você tem um problema de treinar todos os usuários no seu uso, né? Para comunicação, para uso e também fazer uma espécie de inclusão digital. Que a minha experiência, muitas vezes, eles nem usaram computador na vida, ou usaram muito pouco, dependendo da idade. Então, nesse módulo, a gente examina as abordagens, os conteúdos e as tecnologias que são utilizadas para esses dois tipos de ensino. Vou também discutir os conteúdos, né, sugestões curriculares, as certificações de vários tipos que podem ocorrer, como o ProTICS, e inclusive uma aula especificamente sobre como montar uma disciplina sobre o tema num curso de saúde ou no hospital. E dar uma orientação também à fonte de recursos de informação, material didático, livros, softwares para o professor. E aqui esse gráfico que eu falo na aula, ele mostra de uma forma muito interessante o que a gente está observando na realidade hoje, né? Nós temos aqui dois tipos profissionais, aquele que obtém a sua formação na área de saúde e aquele que tem a sua formação na área de TI. E existem os profissionais híbridos que estão aqui no meio, que é o profissional de saúde que entende de TI e aqui é o profissional de TI que entende de saúde. Eles nunca chegam a migrar exatamente para o outro lado, né? Esse para cá e esse para cá. Permanece a formação. Mas já existem os profissionais híbridos, que são, por exemplo, os que são formados em informática biomédica, né, com curso de graduação. Então eles estão exatamente no meio e conhecem pouco, mas razoavelmente bem, os dois lados. Esse módulo é pequeno, ele tem 3 aulas positivas, somente uma demonstração de software, 4 vídeos educativos muito interessantes, que eu vou falar sobre ele, 2 exercícios, 2 temas para debate, 2 testes de avaliação e somente 15 questões. Então ele dá para ser feito em 4 a 6 horas. As aulas positivas são o seguinte: a introdução ao ensino informática em saúde, em que eu dou um voo geral sobre o que é esse problema de ensinar informática em saúde. Depois eu vou falar especificamente sobre como ensinar informática para a saúde. Eu uso essa distinção, informática para a saúde e informática de saúde, ou em saúde. E depois uma aula sobre formação e educação profissional, focando mais na graduação, na pós-graduação, etc. O documento base que os alunos têm que ler, infelizmente só tem em inglês, mas é bem interessante, são as recomendações que a Associação Internacional de Informática Médica, a IMIA, faz sobre educação em informática biomédica em saúde. Esse é um documento de 2010 que tem uma série de recomendações, propostas curriculares, competências, habilidades e conhecimentos mínimos que cada uma das duas áreas tem que ter, né? O profissional de saúde e o profissional de informática em saúde. Muito interessantes e vale a pena ler. Eu tenho também um artigo que vocês também vão ter que ler, o aluno tem que ler, que é o ensino da informática aplicada à medicina, que embora seja de 1994, saiu na revista Informédica, ele tem roteiros didáticos e bibliografia básica, que agora eu já renovei, quer dizer, eu vou modificar ele, uma segunda edição,
né, onde tem coisas mais atualizadas. Mas mesmo sendo 94, ele ainda é válido, né, com relação à cobertura curricular, que são os roteiros didáticos. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, e na Europa em geral, eles estão fazendo uma coisa muito interessante, que é o European Computer Drive License, a licença, a habilitação de dirigir computador, né? Mais ou menos semelhante à licença de dirigir carro, né? Então, isso aqui a pessoa faz um exame, que são sobre os conceitos básicos de tecnologia de informação, usando o computador e gestão de arquivos, processamento de texto, planilha, base de dados, apresentações, informação e comunicação e internet. E aí a pessoa faz esse exame e aí ela ganha um certificado. Muitos hospitais nos Estados Unidos, na Inglaterra, mas principalmente na Europa em geral, estão exigindo que os médicos obtenham, antes de usar, né, os médicos e enfermeiros, antes de usar o computador, obtenham essa licença. É um certificado de um curso básico, na realidade, mas o nome é muito interessante, né? Muito bem, ainda nesse módulo nós temos complementos, que são demonstrações de software. Tem um muito interessante, que é como dar uma aula prática de software de produtividade para os alunos, né? É curso básico que todo aluno tem. Por exemplo, usamos uma planilha Excel. E alguns vídeos educacionais que mostram exemplos. Então tem como funciona o curso de bacharelado em informática biomédica, que é um curso de formação profissional. Aqui é mostrado um vídeo de 11 minutos da Universidade Federal do Paraná, que é um dos 2 cursos de bacharelado em informática biomédica no Brasil, só tem 2. No exterior, eu estou mostrando 2 programas muito interessantes da Universidade de Utah e da Oregon Health Sciences University, a OSU, né, em Oregon, Portland, Oregon, que tem um programa de informática biomédica educacional sensacional. Depois tem 2 palestras opcionais, uma minha, como ter sucesso na carreira de informática biomédica, e a outra, profissionalização em TICs em saúde e o certificado profissional, o CPTICs. Né? Eu vou falar também sobre um programa que a American Medical Informatics Association tem, que chama AMIA 10x10, que tem o objetivo de formar 10 mil profissionais de saúde em 10 anos. Né? Eles conseguiram esse objetivo, mas eles continuam ainda com esse programa, e que se chama Treinando Profissionais de Saúde para Servir como Líderes de Informática, que é o meu objetivo também no curso de verão, no curso de informática e saúde, etc. Tudo isso pode servir para uma preparação para quem quiser fazer. O programa de profissionalização de informática em saúde, o ProTICs, da SBIS, que inclusive tem uma certificação profissional CPTICs. Tá? Bom, finalmente, tarefas e exercícios, vai ser um desenvolvimento de um projeto curto, sucinto, né, básico, de um curso ou disciplina de informática para usuários de saúde. No seu hospital, na sua faculdade. Então, se você pretende ou já tem um curso de introdução básico aplicado ao avançado para a instituição, no contexto da instituição que você pretende. E depois desenvolver um exemplo de exercício para ensino de algum aspecto de habilidades básicas, usando ferramentas genéricas para uso de uma aula prática. Por exemplo, o Word, o Excel, uma base de dados, internet, pesquisa bibliográfica, mas com exemplos na área de saúde. Tá? Por exemplo, eu ensino planilha fazendo uma estatística, uma epidemiologia clínica de casos de infecção no hospital, como se fosse uma planilha para a Comissão de Controle de Infecções Hospitalares, né? O CCIH. Então aí o aluno aprende as várias funções, média, desvio padrão, desvio, fazer gráfico, etc., usando uma planilha com exemplos médicos, que é muito mais motivadora. Tá? E os temas de debate, que também são interessantes. Um deles é quais são os possíveis fatores de sucesso na inserção de um curso ou disciplina em faculdade de graduação em ciência de saúde. Por que a gente tem tido tanto insucesso, né? Das 190 faculdades de medicina existentes no país, só para dar um exemplo, talvez umas 20 ou 30 somente tenham alguma coisa relacionada ao ensino da informática em saúde para os estudantes. Não estou falando de disciplina básica, não, de ensinar a usar o Windows. Eu estou falando de ensinar o uso do computador na profissão. Tá? E se a SBIS tivesse um programa semelhante ao MT10x10, que nós estamos considerando, que cursos você sugeriria para estudantes e profissionais de informática e saúde aqui no Brasil? Tá bom? Então, basicamente é essa a estrutura do curso.
E não se esqueçam de preencher o formulário de acompanhamento, onde você vai marcar todas as coisas que têm que ser feitas nesse curso, você marcar se você já fez ou não, para que os tutores e os professores possam acompanhar. Tá bom? Aqui estão os meus contatos. Muito obrigado mais uma vez pela atenção.